Gui, bom, você vai trazer uma história muito importante para a gente, né? Mais uma do Centrão, essa história dos redutos do Centrão, que tem uma explosão atípica de dados de produção do SUS, uma denúncia que você traz na sua coluna do Metrópolis, você e a sua equipe, cidades de Alagoas, redutos de Lira e do Centrão inflaram, então, artificialmente dados de produção do SUS com o objetivo de aumentar o teto de emendas parlamentares que podem receber. O Ministério da Saúde está investigando essas distorções dos dados do SUS em 467 municípios. O Guilherme vai detalhar isso para a gente. Mas eu queria te perguntar especificamente, Gui, o seguinte: quais foram desses dados todos que vocês levantaram, né, e atendimentos também, que te chamaram mais atenção, que não condiz de forma alguma com a realidade desses municípios que receberam essas emendas, né? Então, cidades que podem ampliar o teto de repasses, receber dinheiro do Ministério da Saúde, ter mais grana por meio dessas emendas parlamentares. Pois é, Gabi, isso está na gênese do orçamento secreto. Essas histórias que a gente conta na coluna a partir de hoje tem o orçamento secreto na ponta. O que a gente fez? A repórter Natália Portinari, que trabalha comigo, foi a Alagoas, passou uma semana visitando diversos municípios do interior do estado, e ela constatou que na ponta a saúde pública que é entregue para as pessoas é completamente diferente do que é informado ao Ministério da Saúde pelos municípios. Os municípios inflaram os dados de oferecimento do serviço de saúde público para a população e, com isso, conseguiram aumentar o teto de emendas parlamentares a que tem direito. Porque o Ministério da Saúde estabelece um limite de emendas parlamentares que cada cidade pode receber, que os deputados podem destinar a cada cidade, de acordo com a demanda de produção da saúde pública naquele município. Então, por exemplo, se você tem, vou falar números completamente hipotéticos aqui só para me fazer entender. Se você tem 10 consultas no ano, você faz 10 consultas no seu município no ano, você tem direito a X. Se você faz 20 consultas no ano, você tem direito a mais dinheiro. Não é uma proporção direta, mas existe uma proporção aí. Muito bem, e quando a gente foi ver os números do DataSUS, que é o sistema de dados do Ministério da Saúde, a gente tomou um choque, porque você tem municípios que aumentaram até 8 vezes o número de procedimentos do SUS na comparação que a gente fez entre o primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, e o último ano, 2022. O município que eu estou falando é Barra de São Miguel, que é o município... Coincidentemente, né? Barra de São Miguel, desculpa, Rezada. Fala de novo, porque desculpa. Ex-senador, Barra de São Miguel, que é governado pelo ex-senador Benedito de Lira, Pai de conforme o sobrenome acusa, pai do presidente da Câmara, Arthur Lira. Barra de São Miguel tinha, em 2019, um total de, eu vou pegar o número correto para vocês aqui para não falar besteira, nesse aumento de 8 vezes, né, de 800% que eles tiveram, eles tinham 15.825 procedimentos feitos no município pelo SUS. Quando a gente pega esse número, é tudo. É consulta, é uma sutura que é feita, administração de algum medicamento, quando a pessoa vai ao posto de saúde, 15.825. Em 2022, quer dizer, ao fim do governo Bolsonaro, esse número tinha saltado para 143.796. Isso, o que significa concretamente? Significa o seguinte, que em suturas, por exemplo, né, sutura é quando a pessoa... Costurar, é o famoso costurar. Costurar, né? O número de pontos dados na população, para chegar a esse número de 143 mil, teria que todo cidadão de Barra de São Miguel teria que ter se acidentado e ter levado pontos 12 vezes no ano. Ou seja, todo mês, todo cidadão de Barra de São Miguel teria que ter ido a um posto de saúde machucado e ter que levar ponto.
É impossível. Só um segundo, porque eu gosto de fazer de vez em quando essas interrupções para a gente não passar batido, que é muita coisa assim, e as pessoas terem dimensão do tamanho da bomba que o Guilherme está falando. O que ele está falando é o seguinte, que a verba que é liberada ali por causa dos procedimentos que existem exatamente para coibir mau uso do dinheiro público, é que esse negócio tem que ser proporcional ao quanto você tem de atendimento. Eu peguei aqui, Barra de São Miguel, vocês me digam se eu estiver falando uma coisa muito errada. Tem em torno de 8 mil pessoas. É uma cidade que tem em torno de 8 mil habitantes. 8 mil habitantes. O Guilherme está falando que sabe quanto eles mandaram na conta lá para pegar dinheiro de procedimentos de costurar. Irmão, você vê na tua família. Vamos lançar uma enquete aqui. No ICL. Se você, nos últimos 12 meses, teve que ir no hospital para costurar aquilo que você mete um monte de ponto. Então, vocês estão nos assistindo, o pessoal vai colocar agora uma enquete, vocês vão dizer se vocês tiveram que ir no hospital para costurar alguma coisa que vocês abriram assim. Não é comum. Não é comum você ter que costurar. Quantos procedimentos de sutura em Barra de São Miguel eles informaram, Gui? Deixa eu só fazer um adendo a essa história, porque a cidade com maior aumento de produção do SUS foi de 8 vezes, foi Barra de São Miguel. Mas essa história que o Gui está falando, de 12 vezes ao ano, né, foi em Feira Grande, que é uma cidade de 22,7 mil habitantes, e foram registradas 282 mil suturas só em 2022. Então, como se cada morador tivesse... São dois aumentos diferentes, Gabi. Vamos lá. Houve dois aumentos diferentes. Os dois são 8 vezes o aumento, mas quando eu estou falando primeiro do número de Barra de São Miguel, eu estou falando do número total de procedimentos do SUS, incluindo suturas. Coincidentemente, outro município, esse que você citou, também aumentou em 8 vezes só o número de suturas, tá? Mas Barra de São Miguel... certinho, sim. Barra de São Miguel, considerando todos os procedimentos, não só suturas, aumentou em 8 vezes. E só de sutura? Desse montante... Não, só de sutura eu não tenho ou de Barra de São Miguel, só de suturas eu não tenho... Você tem analisado. De sutura de qual cidade? E aí, sutura é Feira Grande. Que a Gabi falou... Que são quantas... É como se cada morador tivesse se acidentado e precisado de uma sutura e sido atendida pelo sistema de saúde local 12 vezes ao ano em média. Foram 282 mil é esse número que eu queria. 22 mil habitantes. 282 mil suturas para 22 mil habitantes nessa outra cidade. Qual que é o nome? Feira Grande. Que tem a mesma proporção de ter aumentado 8 vezes que foi a que teve a do pai do Lira. Mas, gente, vocês têm noção do tamanho desse absurdo? E sabe qual é o problema, Gui? Porque se a polícia não investiga, se o Ministério Público não investiga e essa turma não é punida, essa galera é reeleita. Porque é tanto dinheiro que a cidade precisa de poucos votos para você se eleger prefeito de uma cidade dessa. A cidade acaba vendo ali realmente um oba-oba de que o hospital... Porque é tanto bilhão que eles pegam e botam um pedacinho assim no hospital. Pegam um pedacinho e botam na praça. Pegam um pedacinho, botam, asfaltam tudo. Aí a galera se reelege. Aí o cara fala, não, mas ele está sendo reeleito, então democraticamente ele tem o direito de estar ali. É por isso que a polícia tem que entrar, investigar e tem que punir. Porque é um absurdo. É um absurdo. A gente está falando de cidades de 22 mil habitantes, 8 mil habitantes, que estão recebendo caminhões de dinheiro. Tem que receber dinheiro, é claro, todo mundo tem que ser tratado igual. Mas não tem que receber o que uma cidade do tamanho, sei lá, de Campinas tinha que receber. Então, Gui, é um absurdo tem uma coisa que você muito grave. Tem uma coisa muito grave aí. Gabi, obrigado pela correção, eu entendi depois a confusão que eu estava fazendo. Uma coisa muito grave, Edu, para a gente... esclarecer, que é o seguinte: esse dinheiro, ao que tudo indica, ele está chegando à cidade, mas ele não está sendo convertido em serviço público. Esse é o principal problema. Porque é claro que haveria uma distorção disso que você falou, né? Se da noite para o dia, uma cidade com 8 mil habitantes visse jorrar remédio, gente para trabalhar, houvesse uma super capacidade. Só que não é isso, é muito pior.
o dinheiro está chegando e alguma coisa está acontecendo com esse dinheiro, que esse dinheiro não está sendo convertido em serviço público. Em Feira Grande, por exemplo, a Natália conversou com a enfermeira-chefe de um dos postos de pronto atendimento da cidade, Priscila Barbosa. E aí a Natália mostrou para a enfermeira os dados sobre o sistema de saúde de Feira Grande que estão no DataSUS. E a enfermeira tomou um choque, porque ela falou, no dia que o plantão aqui é mais brabo, a gente tem 5 acidentes. No dia que o plantão é pesado, a gente tem 5 acidentes no único dia, o que significa que dá 5 suturas. Se todos os dias do ano fossem assim, seriam 1.825 suturas no ano. 1.825 suturas no ano. Vamos arredondar, considerar que fossem 2.000 suturas. Em 4 anos, você teria 8.000 suturas. Quer dizer, no governo Bolsonaro inteiro, Feira Grande, se todos os dias fossem os piores dias do ano, teria 8.000 suturas. Sabe quantas suturas Feira Grande informou, fazendo só em 2022 ao DataSUS? 282 mil. Cara, é inacreditável. Ou seja, é impossível. É claro que tem... impossível. Gente, é claro que tem safadeza na história. É claro que tem. E não é pouca. E não é de... O quanto que o Gui estava falando que seria acontecer. O pior dos casos todos seria 8 mil. E não é que tem 10 mil. E aí tu fica na dúvida. Você acha que tem safadeza, mas tu fica na dúvida. De 8 para 10, pô, mas 10 já é esquisito. Que ia ser pior do que o pior caso todos os dias. Não. É de 8 para 200. É de 8 para 200. É claro que tem. E o que a gente está cansado é de saber que tem e não acontecer nada. O que a gente está cansado é de saber que tem, aí quando fala que tem, vem alguém e tenta censurar a gente. O que a gente está cansado de saber é de saber que tem, e aí de repente tem um juiz em tal cidade, não sei o quê, e o processo vai para lá, para o cara poder se livrar. O que a gente está cansado é de saber que tem, e aí tem o TRF daqui ou dali ou de não sei o quê, que o cara tem uma influência e vai fazer uma festa lá em Portugal, e todo mundo senta na mesma mesa, toma vinho, e no final das contas, o negócio ninguém é punido. Porque de 8 mil para 200 mil, é claro que tem safadeza. É por isso que é bomba e a gente não quer deixar essas notícias passarem assim, de bobeira, porque tem que ter punição para um negócio desse. Esses números são escabrosos. São assim um escândalo. Um escândalo. Então para ficar claro aqui, Barra de São Miguel, a cidade do pai do Lira, o que nos espanta é um aumento de 8 vezes no número de procedimentos, me corrija se eu estiver errado, e em outras cidades várias, casos ou do número de suturas, ou disso, ou do número de procedimentos, que também aumentou absurdamente, para que mais recursos, não só mais recursos, mas um caminhão a mais de recursos, pudesse chegar nessas cidades, sem que esses recursos representassem um atendimento proporcionalmente melhor para essas pessoas. Lembrou, Edu, essa história também, a cidade mais banguela do país, né? Aquela história do orçamento secreto isso, lá de boa, Pedreiras, no interior do Maranhão, né? Que, pelos números ali, dava uma média de 19 dentes extraídos por habitante. Quer dizer, então, a cidade mais banguela do Brasil, segundo os destinos da saúde que estavam tá sendo... na tela, o pessoal botou. Exatamente, aí, da revista Piauí. E a gente tem a cidade mais costurada do Brasil, que é lá em Alagoas, e mostra, Guilherme, como é que o Centrão, no seu altruísmo, na sua boa vontade de ajudar o país, de servir ao povo brasileiro, que é o Ministério da Saúde. A gente vê essa cidade dos banguelas, essa cidade dos costurados em Alagoas, deve ser para isso, né, Guilherme? Para ajudar o país. Por isso que o Centrão e o Arthur Lira querem o Ministério da Saúde, né? A gente começa a entender, Deluca, algumas coisas. A gente questionou o Ministério da Saúde sobre esses números, né? E aí o Ministério revelou um número pra gente, que a gente traz hoje também na coluna, que existem 467 municípios, quer dizer, um pouco menos de 10% dos municípios brasileiros, 8% exatamente, que estão sob investigação no Ministério da Saúde por terem inflado os números de produção do SUS, terem feito isso que a gente acabou de contar, só que com vários outros tipos de procedimentos, nos últimos 4 anos, no governo Bolsonaro. Quem faz essa investigação? O Ministério da Saúde. Qual é o ministério que o Centrão está querendo pegar de volta?
o Ministério da Saúde. Maranhão, por exemplo, que vocês citaram, a gente mostrou agora no domingo que no total de 53 prefeituras o Ministério da Saúde encontrou esse tipo de irregularidade e já determinou a devolução de milhões de dinheiro, de verba que foi repassada indevidamente por números que foram inflados, números que foram informados erradamente. Agora, esses outros 467 municípios do país inteiro estão sob investigação. Só Alagoas, um quarto dos municípios, 103 cidades de Alagoas, levantamento nosso, 103 cidades tiveram números inflados, um quarto. E dentre essas 103, a que teve os números mais acrescidos, que mais subiram, foi Barra de São Miguel. Agora, tem uma coisa importante, pessoal, que é uma conexão que as pessoas talvez não percebam. A gente procurou o Arthur Lira para perguntar a ele sobre essas cidades. Por quê? Porque em muitas delas, as emendas parlamentares que chegam a essas cidades são do Arthur Lira. Em várias delas, por exemplo, o que chegou de emenda de relator, né, que é a emenda principal do orçamento, a emenda do orçamento secreto, né, a emenda que servia de moeda de troca no governo Bolsonaro para balizar a relação do Planalto com o Congresso, essas emendas que chegam a essas cidades que a gente está falando são do Arthur Lira. Então a gente procurou ele com o seguinte objetivo: a gestão desse dinheiro, claro, é do prefeito, mas foi o senhor que mandou essa... Claro, é o medo do bate lá, volta pra cá, né? Esse é o medo. O medo que a gente tem é o famoso, vai, mas um pedacinho volta. Esse é o medo. Não tô falando que tem, não. Tô falando que esse é o medo. Mas a resposta dele, Edu, é uma resposta muito contraditória com o pedido que ele entrou no STF para cancelar para suspender o inquérito da robótica. A resposta dele foi a não resposta. Ele disse que ele não responderia porque ele não tem como responder sobre a gestão municipal, né? O que é feito com esse dinheiro quando chega na ponta. Ora, o raciocínio que eu vou estabelecer aqui. Quando a Polícia Federal começou a investigar os kits de robótica, o que se tinha? Tinha que, na ponta, onde o dinheiro que chegou para kits de robótica seria executado, lá na ponta teve problema. E aí, na investigação, depois da operação, se chegou ao nome de Arthur Lira. Como é que agora, que a gente está expondo o mesmo tipo de problema, só que em vez de ser robótica, é com saúde, ele diz que ele não tem nada a ver. Então, se a Polícia Federal começar a investigar agora esses casos aí de saúde, e lá na frente chegar algum tipo de irregularidade do presidente da Câmara, aí ele vai dizer que desde o início tinha a ver com ele, mas se desde o início tinha a ver com ele, por que ele não está querendo responder agora? Vocês entendem? Então, quer dizer, é claro que eu entendo. É claro que eu entendo. Com as duas coisas boas. Ele quer ficar com o lado bom de não ter a responsabilidade, né? Agora, na hora que encontram alguma falcatrua, ele vai dizer não, mas sempre estavam sabendo que podia ter alguma coisa comigo e me investigaram fora do meu foro privilegiado. Aí é muito fácil, né? Não, tá perfeito, tá perfeito. E ó, eu vou dizer para vocês, eu não tenho dúvida que hoje, no gabinete lá do Arthur Lira, se ele estiver no gabinete, onde quer que ele esteja, vai estar rolando o seguinte papo: olha só, deputado, temos que dar um jeito na galera lá do ICL. Hoje foi o Guilherme Amado que veio com uma nova. Ontem foi a Heloísa Vilela e realmente esse negócio está começando a ficar feio, a gente tem que dar um jeito. Aí vai rolar o seguinte: pega o telefone aí, liga para fulano de tal. Entendeu? Eu não tenho a menor dúvida que isso está acontecendo, porque já estava acontecendo. E a gente vai trazer. Porque, gente, é um absurdo. E ele não responde, aí depois processa, dizendo que é um absurdo, estão difamando. Isso é jornalismo, você traz o negócio, traz os dados, pede para outra pessoa dar o outro lado, mostra, claro que você tem opinião, no jornalismo existe opinião, entendeu? Isso aqui não é um repositório de dados, as pessoas têm opinião em cima dos dados, mas que dá o espaço para o contraponto. Ele não está querendo, é o que o Gui está falando, ele não está querendo se manifestar sobre o tema. Ele não está querendo se manifestar sobre o tema. A gente está trazendo os dados das cidades que foram apurados e está trazendo uma coisa que é escandalosa.
que é isso. E eu vou dizer, eu vou cravar essa. Não tem como uma coisa ir de 8 mil para 200 mil sem ter esquema. Não tem. É impossível ir de 8 para 200 sem ter esquema. A gente quer saber o que vai acontecer com quem está por trás, que a gente não está falando que é o Lira, não. Com quem está por trás do esquema. Mas não está falando que não é também. A gente quer saber quem é. Gui, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O José Andrade disse que tem um hospital em Vertentes, em Pernambuco, de fachada, só para receber dinheiro público do SUS. O J. Strange falando, não é possível que não exista uma maneira diferente de controlar esse dinheiro, é assustador. E o Miguel Frazão pergunta, mostra também a utilidade relativa dos órgãos de controle. Bilhões de reais gastos em TCU, TCE, TCM, CGM, PGR, órgãos que não conseguem coibir esses desvios. Isso é uma coisa impressionante também, né? A imprensa precisa descobrir esses dados que parecem meio óbvios, como o próprio Edu falou, não tem como ir de 8 para 200 mil sem nenhum tipo de algo anômalo acontecendo, e os órgãos de controle não conseguem encontrar esse tipo de desvio, né, Guilherme? Deluca, às vezes não é pego, talvez, na velocidade que a gente consegue pegar, né? Porque o bom da investigação, a investigação de imprensa, a gente não pode quebrar sigilo, a gente não pode vasculhar nenhum lugar, né? Pelo bem das coisas, a gente tem esses limites. Mas a gente pode decidir numa semana, vamos a Alagoas semana que vem, na semana seguinte a gente está com uma repórter em campo lá, podendo perguntar tudo para qualquer pessoa. Então a gente também tem uma velocidade de arrancada para fazer uma investigação que esses órgãos precisam passar por uma série de trâmites, mas talvez em algum momento fosse pegar, né? A CGU, por exemplo, tem as auditorias em municípios, que uma auditoria nesses municípios, nos dados de saúde dos municípios, fatalmente pegaria isso que a gente pegou, e elas são feitas de maneira aleatória, né? Para dar conta dos 5 mil e tantos municípios que a gente tem no Brasil. O TCU faz uma coisa mais escrutinada. Então talvez fossem pegar. Talvez não no ritmo que a gente consegue, mas talvez fossem conseguir sim. E deixa eu falar uma coisa, Gui, nossa enquete bateu 1.000 pessoas votando, a gente interrompeu, porque com 1.000 pessoas você já tem ali o que você precisa de massa crítica para poder ter algo estatisticamente relevante. 95% das pessoas não teve que passar por nenhum procedimento de costurar nenhuma parte do corpo. A gente botou bem, em vez de botar sutura, não sei o quê, a gente botou exatamente do jeito que a gente fala, para ficar simples para todo mundo. E só 5% disseram que precisaram passar por isso. Numa cidade de 22 mil habitantes, isso aqui é fácil, porque 95 e 5 é mais ou menos 1 para 20. Então, 22 mil habitantes é mais ou menos 1.000 pessoas, seria 1.000 e pouquinho, né? 1.100 pessoas. 1.100 pessoas em 4 anos daria 4.400, seguindo a mesma proporção. 4.000, que faz até sentido. No pior dos casos seria 8.000, a gente está falando 4.400. Tá tudo fazendo sentido, porque a matemática, assim, dos grandes números, ela faz sentido. Ela faz sentido. Só que em vez de 4.400, o que vocês estão trazendo de dados, e esses dados que eu estou usando 282 mil. São dados que vocês estão trazendo. Então alguém divide para mim 282 por 4.400. Divide aí na calculadora, por favor. 282 vai dar quase 80. Quanto? 70.500. 70.500. 70.500, isso. 70 vezes mais do que a gente deveria esperar. 70. Não é 7 vezes mais, seria um absurdo gigantesco. 7% a mais, a gente ficaria numa dúvida, mas faz parte. 70 vezes mais é um escândalo. É um escândalo gigantesco. Está aqui, a gente fez na hora com vocês. Esse dado dos 282 mil, eu estou tomando de vocês, eu não sabia esse dado, eu estou fazendo a interpretação dos dados que vocês estão me trazendo. E a interpretação é o seguinte, dado essa estatística, essa pesquisa que a gente fez rápido com as pessoas aqui, né, quando a gente tinha uma pessoa que mandou para a gente no chat do ICL, eu já dei atendimento lá, esse número que esses caras estão passando é um absurdo. É claro que é um absurdo. A gente agradece muito essa participação. E a gente sabe, é um absurdo total. O que vai ser feito com esse absurdo? É isso que a gente quer saber, Gabi. Deixa eu só trazer um dado que uma pessoa mandou aqui no chat pra gente. Eu ainda não consegui apurar, estava olhando, o nosso amado Guilherme Bessa aqui da produção me mandou. Uma pessoa mandou no WhatsApp pra gente. Sabe qual é o nome do prefeito de Feira Grande, a cidade que a gente falou aí das suturas? O apelido dele é Flávio do Chico da Granja. Ele é filiado, uma coincidência, ao PP, né, o partido do Arthur Lira, e o sobrenome dele, eu estou aqui pesquisando, até o fim do programa eu trago, é Flávio Rangel Apóstolo Lira.
Então, mas é só uma coincidência também. Ele tem o mesmo sobrenome que o Arthur Lira, é do mesmo É Gengis Khan, é o Gengis Khan. Mas eu vou dar uma pesquisada, eu tô chutando que deve ser parente, mas é um sobrenome muito comum, Lira, né, lá nas Alagoas. Talvez seja parente o prefeito de Feira Grande, a cidade que teve 280 mil suturas para 22 mil pessoas. Já eu trago a informação para vocês. Ou se alguém no que a chat grande tiver, mídia vai gente. dar, William? E assim, a gente vê a matéria do UOL, vê a matéria da Folha, e parabéns, mas a gente quer saber o que é o seguinte, o que vai insistir? Porque não é só dar a notícia para dizer que deu, dar check, dei. Não. Vai insistir, vai cobrar. E vocês, políticos da nossa querida ala progressista, vocês vão mesmo se calar em nome do acordo ali com Lira, em nome da boa convivência, em nome do a gente também não gosta, mas não dá para falar? Para quê? Para daqui a 30 anos, quando vocês estarem sentados com o neto de vocês em casa, vocês estarem falando o seguinte, pô, eu trabalhei com aquela turma, mas me arrependo de não poder, de não ter feito o que eu tinha que ter feito. Me arrependo de não ter falado o que eu tinha que ter falado. Pelo amor de Deus, gente, vamos enfrentar. Vocês são progressistas ou não são? Vocês querem uma realidade diferente que nem falaram para ganhar voto? Porque para ganhar voto vocês falaram. Para ganhar voto falaram. Que iam enfrentar, que achavam absurdo. Quando viram o Lira com a camisa Bolsonaro 22, subindo no palanque do Bolsonaro, com 150 pedidos de impeachment dentro da gaveta, vocês falavam tudo que achavam do Lira. Agora é o acordo pela boa governabilidade? Cadê a utopia? Cadê a coragem? Cadê o enfrentamento? Não dá! Com um absurdo desse não dá para se esconder. Não dá para se esconder. Ah, mas pega mal, tem um acordo porque tá, eu vou ser candidato a tal, vou fazer isso, eu quero pleitear teu acordo, eu preciso do apoio do Lira. As favas com isso, a tua história, irmão, que tu acredita. Não dá. Então a mídia, vamos enfrentar. E aos políticos, vamos ser honestos com aquilo que a gente acredita de verdade. Porque eu sei que vocês acreditam nisso. Eu sei que é de coração esse sentimento progressista que vocês têm. Mas vamos ter a coragem de enfrentar.